Aleluia. A paz do Senhor para a igreja, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. A paz do Senhor para você que está aí na sua casa, onde você estiver. Vamos exaltar e glorificar ao nome do nosso Deus. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Deus, te exaltamos, ó Pai. Te glorificamos por este dia. Muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco, tem cuidado de cada um de nós. Obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos. A cada um desses irmãos que estão participando conosco deste culto online. Os irmãos que estão presentes aqui na tua casa. Fala com cada um, ó Pai, neste culto de ensino da palavra. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. A Ti seja toda a glória, Pai. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Toda glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Mais uma vez. Quão profundas riquezas e o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seu caminho. Somente a Ele toda a glória, a Ele a glória, a Ele a glória.
sempre. Amém. A Ti seja dado toda a honra e toda a glória, Senhor, para sempre, sempre. O Seu nome será glorificado. Aleluia. Te exaltamos, ó Pai. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está nesse lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Só Tu és, ó Pai. Aleluia. Louvemos todos juntos. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio, deixa ele passar na sua casa, na sua vida, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está nesse lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte
de águas vivas pra mim, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Só Tu és. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Seja engrandecido e exaltado em toda a terra. Sinta a presença do Senhor aí onde você estiver, na sua casa. Aleluia. Obrigado, aleluia. Senhor. Pai do Senhor, família. Graças a Deus, mais uma noite abençoada por Deus, que Deus nos concede. Eu já peço aos queridos que possam estar abrindo a palavra de Deus no livro de Efésios. Efésios, capítulo 6. Vamos estar orando ao Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela essa oportunidade. Obrigado, Deus, porque Tu és um Deus bondoso, pelo Teu infinito amor, pela Tua graça. Obrigado, Jesus. Nós só podemos Te agradecer por Teu imenso amor. Desde já pedimos a Tua bênção, através da Tua palavra, que Tu venha nos abençoar, Senhor, nesta noite com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Efésios, capítulo 6. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 10 até o 18. Efésios 6, do 10 ao 18. Versículo 10 vai nos dizer assim: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo e das trevas. Obrigado, Jacques. Contra as forças espirituais do mal nas redes celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões e todas as orações e súplicas. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverai na oração por todos os santos. Amém. Graças a Deus. Coisa maravilhosa nós podermos estar falando um pouco da palavra do Senhor e estar estudando. Irmãos, o contexto desse texto em que nós estamos lendo no livro de Efésios, o capítulo 1 de Efésios vai falar do Cristo, da redenção que Cristo nos deu, sobre o fato da redenção, da salvação em Cristo Jesus. O capítulo 1 vai falar sobre isso. O capítulo 2 ele vai falar que a salvação é pela graça. O capítulo 3 vai falar de um ministério, da vocação, do trabalho da casa do Pai. O capítulo 4 vai falar da unidade, da fé, do corpo da igreja de Cristo. O capítulo 5 vai falar de uma vida de santidade, do versículo 1 ao versículo 21. E do versículo 22 ao 33, os deveres de um casal e de esposa. E o capítulo 6 vai falar de uma vida de honestidade,
que está aí, a gente vai falar do capítulo 6 até o versículo 9. Então, assim, nós temos o apóstolo Paulo falando sobre todas as partes da vida, desde nossa salvação, de quando nós fomos salvos em Cristo Jesus, do poder salvífico dele, do amor de Deus por nós. E nós vamos ter o apóstolo Paulo falando sobre o andar em santidade, porque vai falar de uma vida prática, o tempo todo de uma vida prática. E o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9, vai falar dos filhos em serem obedientes aos pais, para viverem a promessa de que Deus dá. Fala da honestidade do homem com o seu patrão, de honrar o seu patrão, de honrar a empresa em que você trabalha, o lugar que paga o seu salário, que paga o seu pão de cada dia, de você honrar esse lugar, de você ter uma vida de amizade, um círculo de amizade, onde você seja um representante verdadeiro de Deus, do amor de Cristo. O versículo 5 vai falar: vós servos, obedecei aos vossos senhores, da gente, obedecer assim, os nossos chefes, aqueles que são empresários, que pagam o nosso salário. E diz uma coisa muito legal, irmão, versículo 5, vós servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, como o temor e o tremor da sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, no nosso trabalho, a gente honrar a Cristo naquele lugar, tudo que nós vamos fazer, que seja para honrar o nome de Cristo. O versículo 6 vai dizer assim, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servo de Deus, fazendo de coração a vontade do Pai, não sendo para ser visto por ninguém, mas sendo como um filho de Deus e colocando e deixando com que revelando o amor de Deus através da nossa vida. Então, ele está ensinando sobre uma vida prática, falou sobre uma vida de salvação em Cristo, que ela é pela graça de Deus, é através da fé, e depois ele fala de uma vida prática. Então, ele vai terminar esse versículo dizendo assim, que aí é no versículo 10, aonde nós vamos estar entrando. No versículo 10, ele vai nos dizer assim, finalmente, e aí é onde a gente começa a falar sobre o nosso tema, que é prioridade. Depois que Paulo falou sobre tudo, sobre como foi a nossa redenção em Cristo Jesus, pela graça, que ele falou da nossa vida prática, ele termina agora dizendo essa carta aos Efésios, dizendo, finalmente, é a prioridade agora que ele vai falar. Então, tudo que nós lemos aqui é prioridade. Finalmente, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Mediante ao texto em que nós acabamos de ler, estamos dentro de um campo de batalha. Paulo está colocando a nossa vida, nos está colocando dentro de um campo de batalha. E esse campo de batalha é diário, é a nossa luta diária. E ele diz mais algumas coisas, que ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, nós estamos dentro de um campo de batalha, onde a nossa luta não é carne contra o sangue, e nós temos que nos fortalecer na força do Senhor. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O muito importante saber de que a nossa luta isso aqui, irmãos, é muito legal da gente prestar atenção nisso aqui. Mediante o texto em que nós lemos, estamos dentro de um campo de batalha diário, onde a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas uma luta espiritual. E é muito importante saber quem está conosco nessa luta. Colossenses, no capítulo 2, no versículo 15, o texto vai dizer assim em Colossenses, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz do Calvário. Então, nós temos, dentro desse campo de batalha espiritual em que nós temos aqui um relato de que Jesus, na cruz do Calvário, venceu toda a potestade, todo tipo de poder maligno, Jesus venceu. Então, quando é que a gente vai entrar num campo de batalha, sabendo que a gente vai estar guerreando? A primeira coisa que a gente sabe, que Jesus, que está conosco todos os dias, ele já venceu essa batalha na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Até aqui tudo bem? E vai continuar dizendo, a Bíblia nos ensina que no versículo citado, que Jesus, ele desbaratou Satanás e triunfou sobre ele na cruz do Calvário. Efésios, no capítulo 2, no versículo 5,
E no versículo 6 vai nos dizer, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça nós fomos salvos. O versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então agora nós temos um Cristo que na cruz do Calvário venceu todo tipo de potestade, venceu todo o mal, Ele venceu todo poder maligno, Ele venceu na cruz do Calvário, e agora a gente lê em Efésios que Ele nos ressuscitou junto com Ele, e nos colocou assentados junto com Ele. Então nós estamos dentro de um campo de batalha na nossa vida espiritual, que é esse campo que a chapa é quente, mas nós temos uma certeza de que nós temos o Senhor que é conosco e que está o tempo todo cuidando de nós nesse campo de batalha. No versículo 11. Eu botei uma observação aqui. Ele fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No versículo 10. Garantido por Jesus que tem todo o poder. O versículo 11. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. Vistam todas as armaduras de Deus para ficar firme contra as ciladas do diabo. Vistam de toda a armadura de Deus. Sabemos que Deus, Ele já nos preparou essa armadura. Ele já fez, Ele já conquistou, Ele já nos deu essa armadura, que é o nosso soberano Jesus Cristo. Mas sabemos que essa armadura, Deus já nos deu e vestir essa armadura é a nossa parte. Essa armadura nos faz ficar firme contra as astúcias ciladas do diabo. E que usa as suas mentiras para negar e tentar desfazer o valor do Evangelho. Então, o que é essa armadura de que Deus já nos deu e que nós temos que usar e que Satanás no mundo espiritual ele usa para tentar roubar de nós? Primeiro, para enganar, para tentar fazer e para tentar tirar os valores do Evangelho da vida do ser humano. Então, o passo de Satanás, a força de Satanás, não é para que colocar doença no nosso corpo. O que Satanás quer é destruir aquilo de que Deus conquistou em Cristo Jesus, que é o valor do Evangelho, e fazer com que as pessoas, no seu entendimento, fiquem com o seu entendimento distorcido em relação ao Evangelho, aonde muitos ensinamentos incorretos vão chegar, vão perturbar a cabeça do ser humano, e aí as pessoas não conseguem mais ter uma vida saudável em Cristo, porque a sua mente foi perturbada por causa de Satanás. Irmãos, eu estou com uma dificuldade danada com isso aqui. Vê se você consegue deixar essa acesa aqui para mim, vê aqui. Estou numa luta danada aí, tem um negócio de botar meia hora aí, não estou conseguindo não. E eu estou nessa guerra ali, essa guerra eu vou vencer em nome de Jesus. E aí, irmãos, a gente percebe que no versículo 12, quando nós lemos, porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as estaduras ciladas do diabo. Então, quando é que a gente consegue estar firme, irmãos? Quando nós nos vestimos dessa armadura que Deus já conquistou para nós. É nela que nós vamos conseguir vencer e passar por esses dias de luta diária na nossa vida, todo dia, em todo instante, para poder guerrearmos com... Bênção, irmãos. Irmãos, quem sabe, sabe. Obrigado, Emerson. Estou no sofrimento aqui danado, o bagulho está apagando toda hora. Versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vistam toda a armadura de Deus, sabemos que essa armadura Deus já nos deu. Vesti-la já é a nossa parte. Nós temos que vestir essa armadura de Deus. Quando é que eu visto essa armadura de Deus? Quando primeiro eu reconheço que, lembra que nós falamos no capítulo 1, quando eu reconheço que em Jesus
eu tive a minha vida, eu tive os meus pecados perdoados, eu fui conectado com o Senhor, com Deus de novo, e isso está na minha cabeça, está no meu coração, e nenhum tipo de seta jogada pelo maligno é capaz de roubar isso dentro de mim, porque ele tem o diabo, ele tem as estratégias dele de fazer, não é de destruir só a sua vida, não, é de roubar a semente do evangelho que está dentro de nós. Vistam toda a armadura de Deus, sabemos que essa armadura já foi dada por Deus, a nossa parte é vestir essa armadura e ficar firme contra as astúcias ciladas do diabo, que usa de suas mentiras para negar e tentar desfazer o valor do evangelho no coração das pessoas, a fim de cumprir o seu propósito, que é matar, roubar e destruir. Quando é que ele consegue, irmãos, fazer com que a ideia dele, que o propósito dele se cumpra na vida da pessoa? Quando ele consegue matar, quando ele consegue perturbar a cabeça da pessoa e tirar dela o evangelho, tirar os valores do evangelho com dúvida, com pensamentos contrários, com indecisões, porque a nossa fé é firmada em cima de decisões. Nós somos salvos em Cristo Jesus, ele comprou a nossa salvação. Então, dúvida que vier, será que eu sou salvo? Será que eu sou salvo em Cristo Jesus? Ele comprou a minha salvação. Então o diabo não pode perturbar a sua mente, colocando nenhum tipo de interrogação ou de dúvida de quem você é. Você é filho de Deus, conquistado na cruz do Calvário, que Deus religou você com o Pai. Então nós somos salvos em Cristo Jesus, pela graça dele, pelo amor dele e pela paz que ele dá ao nosso coração. Então Satanás, em nome de Jesus, você não tem força sobre a mente dos teus filhos, porque eles são salvos em Cristo Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. O versículo 12, irmãos, não temos que lutar contra a carne ou contra o sangue. A nossa luta, a nossa luta, irmãos, não é contra os seres humanos. A nossa verdadeira luta é uma batalha espiritual contra um exército, contra um exército muito violento, muito maldoso, muito cheio de astúcia, muito bem treinado, muito bem perspicaz, e que está o tempo todo nos cercando, irmãos, querendo tirar de nós os valores da armadura que Cristo já conquistou para nós. Aqui está, irmãos, uma grande maneira de nós olharmos para o Evangelho. A nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. Gastamos, irmãos, muita energia, muita força, lutando contra a carne e contra sangue, lutando contra seres humanos. Quando é que a gente gasta força contra seres humanos? Quando a nossa luta é com pessoas, irmãos. O que o Evangelho estava nos falando é que toda vez que eu gasto energia, que eu gasto força lutando para pessoas, eu estou deixando de colocar a minha esperança em Cristo e saber de que a minha luta não é com eles. Eles muitas das vezes estão abrindo um campo muito grande para que Satanás venha, entra e use eles para tentar roubar de mim aquilo de que Cristo colocou. Então, quando é que eu estou com a minha mente guardada em Cristo? Eu sei que a minha luta não é contra a carne e contra o sangue, eu não tenho nada a ver com o ser humano, eu não posso brigar e me acabar com eles por causa de nada, porque o que a palavra me ensina é que a luta é espiritual. Eu tenho que orar, eu tenho que me colocar à disposição do Senhor, eu tenho que procurar entendimento para conduzir a minha vida em direção às coisas de Deus e não perder a oportunidade de ter uma vida santa com Cristo por causa de pessoas. Pessoas é para nós orarmos e falarmos do amor de Cristo por ela, não é para nós brigarmos com ela. O versículo 13, irmãos, vai nos dizer, olha o que continua dizendo no versículo 12, não temos que lutar com a carne nem com o sangue, nossa luta não é contra os seres humanos, a nossa verdadeira batalha é com um exército espiritual, gastamos muita força, muita energia com lutas que não é nossa, não é essa luta que traz significado à nossa vida. As batalhas que são espirituais, por isso temos que nos manter firmes. Quando irmãos, que a gente tem a vitória
num total, que a gente não está brigando com o ser humano, a gente não está brigando com gente, a gente sabe que a nossa luta é espiritual. Quando é que nós temos a certeza da vitória disso, irmãos? Quando nós conseguimos permanecer fiel ao Senhor, e mediante a tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, que está querendo perturbar o nosso ser, mas a nossa mente, o nosso coração está em Cristo. E quando é que essa vitória vem? Quando nós conseguimos, no nome de Jesus Cristo, controlar as nossas vontades, os nossos desejos e permanecer firme ao Senhor até que Ele venha. O versículo 13, a única maneira de nós vencermos o dia mau, irmãos, é tomando posse dessa armadura para permanecermos inabalável. O que muitas das vezes, irmãos, falta em nós é tomarmos posse dessa armadura. Cristo já conquistou para nós isso. Temos que tomar posse dessa armadura. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos salvos em Cristo Jesus. Então, nós temos que tomar posse dessa armadura, desse direito conquistado em Cristo por nós, para que nós não venhamos facilmente nos entregar. Muito pelo contrário, quando as coisas tentarem perturbar a nossa fé, nós sabemos em quem nós temos crido, irmãos. Nós sabemos em quem nós temos colocado a nossa confiança. A nossa fé, ela fica inabalável, porque nós olhamos para Cristo, que é o Salvador, que é o nosso Redentor, e é nele que nós colocamos a nossa confiança. No versículo 14, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Aqui, Paulo, ele usa essa armadura que é a veste como que se diz? Um soldado romano. Obrigado, irmão. Para poder dar esse entender para a gente dessas ferramentas dadas por Jesus para nós. E a primeira que ele fala é que, para que manter-me firme, cingindo-se com o cinto da verdade. Então, assim, a gente vê que esse cinto da verdade, irmãos, não é a verdade que é contra a mentira. Não, é a verdade que é Jesus Cristo, que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é uma verdade que me contrapõe com a mentira, é uma verdade que é um fundamento. Jesus é a verdade. Então, quando é que eu estou com esse cinto? Quando é que eu estou com esse cinto deixa eu achar aqui, verdade própria de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Quando é que eu estou cingido com esse cinto da verdade? Quando eu tenho a certeza que eu estou com Jesus. Esse cinto, irmãos, protegia os soldados de tomar lá frechadas, algumas coisas que poderiam acertar essa parte dele onde ficava o cinto. É a mesma coisa conosco, irmãos. Na nossa luta espiritual, quem é o nosso cinto, quem é que nos defende, quem é que está sempre ao nosso lado, é a verdade. E a verdade é Jesus. É por isso que nas lutas, nesse campo espiritual de uma batalha que é invisível, que nós não vemos, só percebemos através do Espírito Santo, quando nós olhamos para a palavra, nós temos Jesus, que é a verdade e é a vida, que está todo o tempo conosco, não nos desampara. Muitas das vezes, irmãos, nós vemos os nossos irmãos desistindo no meio do caminho, porque desistiram da verdade, não colocaram toda a sua força na verdade, não colocaram toda a sua fé na verdade, não se colocaram no entendimento da pura verdade, porque qualquer coisa que aparece, rouba a verdade dele. Então, irmãos, nós precisamos guardar a verdade no nosso coração. A verdade é Jesus Cristo, Ele é a verdade e é a vida, porque quem está em Jesus Cristo não é capaz de viver uma vida de mentira. Então, a gente não precisa ter essa verdade que é o contrário da mentira, porque essa verdade é a pessoa de Jesus na vida do ser humano. Quem tem Jesus na sua vida, ele não consegue viver uma vida de mentira. Então a mentira já não faz parte do nosso vocabulário, o engano já não faz parte mais da nossa vida. Por quê? Porque eu tenho uma vida em Cristo, eu vivo na verdade, e a verdade é Jesus. A verdade é que nos liberta, irmãos, é Jesus quem nos liberta. Aleluias. Aleluias. Segundo, vai nos dizer ainda no versículo 14, que ele é a couraça da justiça. A couraça da justiça, irmãos, é o nosso entendimento, é o que nós temos dentro da nossa cabeça, é o que nós temos guardado dentro do nosso entendimento. Essa é a couraça da justiça.
E o que acontece com a couraça da justiça, que eu acho que é extremamente importante com cada um de nós, irmãos. Nós temos uma vida de conhecimento, que nós sabemos que somos pecadores. Então, todo tempo, irmãos, toda hora a gente dá mole, toda hora a gente vacila, toda hora a gente peca, e aí a gente fica pensando, Jesus, tem misericórdia de mim, cara, como é que eu estou andando, a minha vida está ficando assim, por que eu estou errando tanto desse jeito assim? Irmãos, que coisa boa, quando nós ainda temos esse entendimento de que estamos andando errado, porque quando estamos andando errado, é porque temos a possibilidade de voltar e falar, Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, eu preciso melhorar. O difícil, irmãos, é quando viver no pecado já é confortável, já não traz mais nenhum tipo de perturbação, já não traz mais nenhum tipo de dor. E o que o Satanás faz com isso? Na briga, na luta espiritual, é quando ele pega as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, porque ele é um acusador e diante de toda a acusação dele, ele consegue vencer a proposta de que Cristo tem na minha vida. E olha o que diz, irmãos, no versículo lá em Romanos, no capítulo 8, 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica, e quem o condenará? Pois Cristo é quem morreu antes, quem o ressuscitou dentre os mortos, o que está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quando é que dentro da nossa mente, quando é que esse cingido, essa couraça da justiça, dentro do nosso entendimento, irmãos, temos essa possibilidade de falar isso, quando estamos sendo acusados por Satanás, de que está querendo roubar de nós a nossa fé, porque o desejo dele é roubar de nós o valor do Evangelho. É isso que é, o valor do Evangelho é o que ele quer roubar dentro de nós. Então, quando isso começou a perturbar na nossa acusa, começou a querer acusar a gente, nós temos que pensar nisso todo dia de manhã. Romanos 8:33. Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? Você é escolhido de Deus, ninguém pode atentar nenhum tipo de acusação contra você. As lutas espirituais, os demônios vão querer roubar e colocar isso no seu coração. Você está perdoado em Cristo Jesus, você foi perdoado por Ele. Quem intentará acusação sobre os escolhidos de Deus? Não tem quem te acusar, porque foi Jesus quem comprou os seus pecados na cruz do Calvário. Aleluia. Quem intentará contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Você foi justificado por Deus. Nenhum tipo de demônio pode roubar isso do seu coração nem da sua cabeça. Você está guardado em Cristo Jesus. Há poder no nome de Jesus sobre a sua vida. Há poder sobre o nome de Jesus sobre a sua vida. E você vai ser bênção aonde você estiver. Nenhum tipo de acusação vai roubar do seu coração quem você é em Jesus. Aleluias. Aleluia, a nossa vida está em Jesus, está em Cristo Jesus, e é Ele quem nos justifica, irmãos. Ninguém pode tentar nos acusar, porque nós somos guardados em Deus, somos guiados por eles e vivemos uma vida para Ele. A couraça da justiça. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem o condenará? Pois Cristo quem já morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluias. Nós lemos que ele, logo nos primeiros versículos que nós lemos, de que ele venceu na cruz do Calvário todo tipo de poder maligno. Nós lemos de que Ele, quando morreu e ressuscitou, que nos perdoou, Ele nos levou junto consigo. Ele nos tomou, nós vivemos junto com Ele. E agora nós falamos que Romanos fala que nós fomos justificados por Ele, nós fomos comprados por Ele, é Ele quem nos justifica, e nenhum tipo de acusação pode chegar até nós, porque nós somos guardados em Cristo Jesus. O teu coração está em Cristo Jesus, a tua mente, a tua vida está em Cristo Jesus. Você é alguém que Deus amou antes da fundação do mundo. Satanás já foi derrotado na cruz do Calvário. Ele pode tentar de tudo para acabar com a sua resistência emocional. Ele pode tentar de tudo para mexer com aquilo que você tem de mais valor. Mas lembre-se que você é um escolhido de Deus e sobre você está a palavra de redenção do Senhor. E você é guardado por Ele, no nome dEle, para a glória dEle, até que Ele volte no nome de Jesus. Aleluias, aleluias. É Ele que nos justifica, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, fique firme. Fique firme, irmãos. Tomou posse de quem você é em Cristo Jesus,
Fique firme, se mantém firme, porque as ciladas do inimigo, elas não podem te acertar. Elas vão vir, mas elas vão bater no cinturão. Elas vão bater no cinturão da verdade, e a verdade é Jesus Cristo. E não vão nunca conseguir fazer mal dentro do seu coração, porque você está guardado em Cristo Jesus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau, e havendo feito isso, permanecer firme, irmãos. É firme que nós temos que se permanecer na presença do Senhor, é tomando posse do que Ele conquistou para nós, é tomando posse de quem nós somos nele, de quem Ele nos trouxe de volta para o coração do Pai. É nele, irmãos, que nós temos que ficar firme. Aleluias, aleluias. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cristo é a verdade, e vestido a couraça da justiça. É nele que nós colocamos a nossa mente, o nosso coração, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Olha, irmãos, se tem uma coisa que nós temos que guardar nesses momentos, nesses dias nossos, de todo o tempo dessas lutas, dessas guerras espirituais, é guardar a nossa paz em Cristo Jesus, é viver em paz com Ele, porque, olha o que o texto diz, e calçai os pés na preparação do evangelho da paz. Então, nós temos que calçar o nosso pé para fazermos a nossa caminhada, e a nossa caminhada é uma caminhada de paz, que anuncia o amor, que anuncia a luz, que anuncia a salvação. É isso que nós temos que guardar nessa caminhada, guardar os nossos pés no evangelho da salvação, pregar o amor de Cristo em todo o tempo, fazer com que as pessoas entendam de que elas não são fruto de um mal na terra, muito pelo contrário, elas têm esperança em Cristo, que nos reconciliou consigo mesmo. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podemos apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então, irmãos, nós vemos Deus, irmãos, como Deus é bondoso e amoroso, como Deus, Ele nos previne de tudo, irmãos. Ele nos deu o Cristo, que é o evangelho da verdade. Ele nos deu o amor. Ele nos deu aqui o escudo para que nós pudéssemos nos proteger de todo tipo de astúcia maligna, porque sabemos que o diabo, ele tem as suas maneiras de trabalhar, e trabalha de maneira diferente, o tempo todo querendo roubar de nós aquilo de que Deus colocou no nosso coração. É por isso que nós vemos muitas pessoas indo por tantos caminhos tristes na vida, porque não consegue permanecer com os olhos dentro do evangelho, não consegue permanecer com essa palavra de paz guardada dentro de si, e aí as setas do inimigo, elas vão alcançando essas pessoas. Mas no nome de Jesus Cristo, nós proclamamos nesta noite que aqueles que amam a palavra do Senhor, que guardam a sua fé no evangelho, que são apaixonados por Jesus, pelo amor de Deus em Jesus Cristo por nossa vida, que nos comprou e pagou um grande preço, nenhum tipo de arma diabólica vai chegar sobre a sua vida, porque você está usando o capacete da verdade, você está usando o escudo que protege você de qualquer tipo de ataque do maligno, porque sobre a sua vida está uma palavra, e a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui, irmãos, a importância, eu acho que Paulo termina o versículo 17, trazendo a importância do valor da salvação. Se na nossa cabeça, se é o capacete quem protege dos ataques mais ferozes, Paulo está falando, é a salvação, é o nosso entendimento da salvação que vai nos proteger. É pelo que nós entendemos da salvação que o diabo nunca vai roubar os valores que está dentro de nós, dado por Cristo Jesus. E é usando a espada, que é a palavra de Deus, que isso vai todo dia de manhã se fortalecer dentro de nós. Então, o que nós temos que fazer? Paulo termina no versículo 18, orando em todo tempo, com oração e súplica no Espírito. Irmãos, quer usar essa armadura de Deus, nós precisamos voltar a nossa vida para uma vida de oração, precisamos voltar a nossa vida para uma vida de comunhão com Deus, precisamos voltar a nossa vida para uma vida de amor com Deus, para uma vida de servo com Deus, para uma vida de dar o primeiro lugar a Ele na nossa vida em tudo. Mas aí como é que eu faço isso? Você faz isso de todo dia,
dia, em todo tempo. Você está no trabalho, você está com a tua mente, com o teu coração guardado nele. Você está estudando, você está com a sua mente e seu coração guardado nele. Você está em casa, está com um tempinho, você tira para dar uma leitura, para fazer uma oração, para colocar diante de Deus tudo aquilo que tem sido a sua motivação diária de vida. Então, irmãos, está aqui. Deus já nos deu toda a armadura que precisamos para vencer o dia mau. E quando vencemos o dia mau, nós temos que nos manter firmes, glorificando o nome dEle, porque Ele é bom em todo tempo e Ele nos guarda. Aplaudam ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Ministério de Louvor. Vamos estar fazendo o nosso ofertório. Deus possa nos ajudar. Obrigado, Taguara. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua proteção. Obrigado, Jesus, por esse amor que nos prepara, Senhor, para uma vida diária. Sabemos, Deus, de que não existe em nós, Pai, força alguma, Senhor, para vencer essas lutas, Deus amado, em um campo onde nós não conseguimos enxergar, Senhor. Se não for através da Tua graça, do Teu perdão, do Teu amor, da Tua palavra, da Tua promessa sobre a nossa vida, Deus, nós somos eternos perdedores. Mas aqui, Deus, nós queremos nos apegar à palavra que diz que na cruz do Calvário, Tu venceste todo o mal, Senhor Deus. Lá Tu derrotou todo tipo de demônio, Senhor. E Tu nos leva junto contigo, Tu está contigo, conosco o tempo todo. Essa é a garantia de que temos que nesses tempos tão difíceis, Senhor, nós podemos passar por ele firme, crendo na Tua palavra e vivendo em amor contigo. Que possamos usar essa arma, que é a verdade, que é Jesus Cristo. Que possamos usar o capacete, que é a certeza da nossa salvação, que ninguém vai roubar isso de nós. Que possamos usar a espada, Senhor Deus, da Tua palavra, Pai, para nos defender em todo o ataque do inimigo sobre a nossa vida. Que possamos calçar, Senhor Deus, as sandálias, os sapatos, Pai, da pregação do Evangelho. E depois de ter feito tudo isso, Senhor, que possamos permanecer firme na Tua palavra. Agora, Deus, que estamos continuando o culto com o ofertório, abençoa, Deus, os Teus filhos. Porque nós, Pai amado, entendemos de que tudo, Senhor, está nas Tuas mãos e tudo provém de Ti. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar participando. Em nome de Jesus. Amém. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer. Aleluia. Nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor. Como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar, Senhor, foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração.
que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós te bendizemos e te adoramos, Pai, pela tua bondade e pelo teu amor. Estenda a tua mão assim, querido. Aí. E que o amor de Deus, a graça do nosso soberano Jesus Cristo, seja com todos os teus filhos, com todos que o reconhecem como Salvador, para todo um sempre. E a igreja diga amém. Que Deus abençoe. Queridos, nós temos uma cesta de delícias que os irmãos estão sempre vendo por aqui. É R$5. Você vai comprar um versículo bíblico e nós vamos estar fazendo um sorteio dessa cesta, e você vai estar abençoando missões, em favor de missões. E nós estamos aqui fazendo essa linda cesta para vocês. Que Deus possa abençoar. Tenha uma semana abençoada. Até domingo, 9 horas da manhã. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Verbo em carne que habita entre nós.